Boa tarde, galerinha da terceira série. Então vamos lá, eu deixei uma videoaula gravada. Na verdade, hoje a gente vai só terminar a parte de propriedades coligativas. Eu vou deixar uma outra videoaula gravada para vocês depois com a correção dos exercícios, tudo bem? E aí a gente fecha, porque amanhã eu preciso começar a termoquímica para a gente fechar o conteúdo aí. Não estranho o professor tá sem barba, não, né? Ele fica com a cara diferente quando tá sem barba, né? Uma cara de mais retardado. Vamos lá, galera. Só fechar a parte de osmose aqui para a gente fechar o conteúdo, beleza, galera? Então, olha só, a gente começou, falei sobre hemólise para vocês na última aula, falei que a osmose era passagem de solvente, comentei sobre isso, tudo isso eu estou falando de pressão osmótica, tá? Então, o que é essa pressão osmótica? Pressão osmótica. A pressão osmótica, galera, é quando eu tenho um sisteminha de osmose, lembra? Membrana semipermeável no meio, um lado da solução com mais sais, outra com menos. Então, o líquido começa a fazer uma força aqui. A força que o líquido faz na membrana é o que nós chamamos de pressão osmótica. É possível calcular ela. Aí tem as curiosidades, a gente já leu com vocês, mas tem como calcular a pressão osmótica. Olha só, a gente não viu isso, ó? Que PV é igual a nRT. Então, a pressão osmótica vai ser o número de mol sobre o volume vezes RT. Então, a pressão osmótica é a concentração molar vezes a constante universal dos gases ideais vezes a temperatura. Acho que eu cheguei até a falar disso com vocês na última aula, lembrando aqui, mas não tem problema não. Ó, é assim que a gente calcula a pressão osmótica de um líquido. Só que quando eu tenho um ácido, tudo bem que ioniza no meio, ioniza, um ácido ionizado, tudo ácido ioniza, né? Ionizável. Quando eu tenho um ácido ionizável, qualquer ácido ionizável, né? Mas quando ele ioniza no meio, o que acontece? Tem que colocar um fator de correção nessa pressão osmótica. Por quê? Porque o composto é molecular, tudo bem, mas quando é colocado em água, ele se torna iônico. Então tem um fator de correção. Por exemplo, ó, se eu tenho um HCl, o HCl forma H+, mais o Cl menos. Então, a pressão osmótica fica assim, ó. Pressão osmótica é... Deixa eu botar de outra cor aqui para você ver, ó, mais claramente. É I vezes... Aí continua, ó. Concentração molar vezes RT. Quem é esse I? Esse I aqui, ó, é o que nós chamamos de fator de Van Hoff. Tudo bem? É o fator de Van Hoff. É esse fatorzinho aí. E através desse fator que faz a correção. Como é que calcula esse fator? Vocês vão calcular muito pouco. É muito raro a questão que você calcular esse fator. Mas o fator é calculado assim, ó. I é igual a 1 mais o alfa vezes Q menos 1. Quem é esse Q? Esse Q é o número de mols de íons gerados, tudo bem? Por exemplo, aqui não é 1 mol e aqui não é 1 mol, tudo bem? Então, ó, são 2 mols de íons. Então, nesse caso aqui, ó, o que vale 2. Tudo bem? É assim que calcula o fator de Van Hoff, né? Que é 1 mais o alfa vezes, tudo bem? Q menos 1, que é o número de íons formados no meio. Tudo bem, galera? Então, olha só. Aqui essa parte a gente não tinha comentado, mas ele fala sobre algumas propriedades da osmose, algumas aplicações, por exemplo, pepino que é colocado numa solução de NaCl, então o pepino desidrata, né? Ou seja, a água sai de dentro do pepino, né? Vai murchando, provocando picles, né? Formando picles. A cenoura, se você pegar a cenoura que está mochibenta, né? Colocar dentro da água, a água entra dentro da cenoura, que enrijece a cenoura. Comida salgada provoca retenção de água e inchamento dos tecidos, tudo bem? Quando a gente se alimenta com comida muito salgada, por isso as complicações relacionadas à pressão arterial, tá? A água entra na planta via osmose, tudo bem? Que é a passagem de solvente. O sal adicionado à carne ou açúcar, à fruta, evita infecção bacteriana,
tudo bem, uma bactéria colocada no sal perderá a água e sofre. Ela morre, né, por osmose. Por isso que a gente salga. Antigamente, antes das técnicas de resfriamento, como as geladeiras, né, se utilizava, a gente fazia utilização dessa técnica de salgar a carne, né, o alimento, para preservar. Inclusive, é assim que funciona a carne de sol, né? Quando você come a carne de sol, a ideia é essa, salga a carne para que não se apodreça tão rapidamente, né? Ela demore mais para chegar a apodrecer. Tudo bem? Então vamos lá. Última coisa que eu quero comentar com vocês ainda da aula de propriedades coligativas, gente, é esse assunto. E aí isso daqui é extremamente importante, tá? É a osmose reversa. E esse conteúdo aqui, ó, essa partezinha não é um conteúdo, não é tão grande, tá? Ela é extremamente importante para a prova do PAS UNB. Existem várias pesquisas em relação tanto a PAS UNB quanto para a prova do Enem, tá? É importante para os dois, tudo bem? Existem várias pesquisas em cima, de novo, da osmose reversa. Para que serve a osmose reversa? A osmose reversa serve para purificar água. E aí, preste atenção, purificar água é produzir água pura. Água pura. Água pura não é água de consumo. Água de consumo é água potável, tudo bem? Produz água pura, que seria como se fosse a água destilada. É a água substância. Não posso chamar de água destilada aqui, porque ela não passa por um processo de destilação. Inclusive, nem pode se beber essa água pura. Na osmose reversa, vou fazer um desenho aqui rapidinho. Ó, na osmose reversa, galera, só preste atenção nisso aqui. Vou abrir o meio aqui, fazer um conector aqui de uma membrana semipermeável. Ó, um minuto. Isso, ó, que beleza. Tá aí, ó. Deixa eu abrir aqui. E aqui agora eu vou colocar a membrana semipermeável aqui no meio, tudo bem? Então, olha só, imagina o seguinte. Imagina aqui que eu tenho a água. Deixa eu botar água aqui para você ver claramente, ó. Aqui à direita eu tenho água, tudo bem? E aqui à esquerda também. Aqui à direita eu tenho a água do mar, que ela é rica em sais. E essa água do mar não pode ser consumida. Tudo bem? E aqui do outro lado, eu tenho água pura. Água substância. Beleza? Água que não tem, que está ali sem nenhum tipo de sal dissolvido. Então, essa água vai exercer uma força aqui, ó, nessa membrana. A gente já comentou isso, uma pressão. Ok? Exerce uma pressão aqui. Essa pressão aqui nós chamamos de pressão osmótica, é o π, tudo bem? Então tem uma pressão osmótica se exercendo. E essa membrana permite somente a passagem de água. É uma membrana semipermeável. Aí olha só que massa isso aqui, galera. Deixa eu pegar o rostinho aqui, ó. Se eu fizer uma força aqui, ó. Uma força aqui, ó, contrária. Essa pressão, né? Uma força sobre área, que seria uma pressão, né? Então, se eu fizer uma pressão contrária ali, ó, a pressão osmótica, então imagina, ó, o líquido tá indo pro lado de lá, empurrado pela osmose, tudo bem? Para dissolver o material que tá do lado de lá. Então, o coeficiente osmótico normal, gerando uma pressão. Aí eu peguei o material do outro lado, onde está a água salgada, e empurrei com uma pressão P maior do que a pressão osmótica. Aí eu forço esse líquido fluir para o outro lado, tudo bem? Contrária à pressão osmótica. Só que ele vai fluir para o outro lado e a membrana não permite a passagem do sal, permite somente a passagem de quê? De água. Então eu estou pegando uma água que está cheia de sais, fazendo uma pressão de um outro lado para que essa água flua para o outro lado sem a presença desses materiais.
limpa, tudo bem? Sem nenhum material. Limpa sim, água substância, não água de consumo. Por isso que a técnica chama-se osmose reversa. É a grande alternativa e aposta da humanidade, seria a grande alternativa e a grande aposta de substituição para as usinas de dessalinização. Porque, pessoal, produzir água destilada produz muito pouca água e é um processo muito caro. Por que é caro? Porque envolve aquecimento. Eu tenho que aquecer o material para a água destilar. Passar pelo processo de destilação e depois adicionar os sais. É muito caro fazer água dessalinizada. Aqui, pela osmose reversa, não. Aqui a gente retira os sais, tudo bem? E depois produz. Vitão, então por que isso daí ainda não é 100% ainda? E a gente acaba com essa dependência de água? Por causa da membrana. A membrana. Então, a galera tá tentando chegar e produzir a membrana mais eficiente possível, que consiga segurar apenas, deixar passar somente a água. Então, tem estudos dentro da Universidade de Brasília que a galera trabalha com membranas produzidas do caroço da manga. Isso foi item de uma questão do PAS, tudo bem? PAS 1, mas foi item de uma questão do PAS. Do caroço da manga, tudo bem? Ou produzida através da casca da cana, o pessoal tá tentando produzir essa membrana, e uma membrana, ela tem que ser uma membrana que se adere muito bem às outras substâncias, mas que permita a passagem de água. É um processo muito mais difícil, tudo bem? Membrana, que essa membrana tem o nome, é chamado de membrana semipermeável. Ok? É a membrana semipermeável, membrana de permeabilidade seletiva. A ideia é que ela permita passar somente a água, né, no processo aí, e a purificação. Então, toda vez que a questão falar de purificação da água, produzir água pura, água substância, tudo bem? A UNB já perguntou qual é o método, tá? Produzir água pura, água substância, tudo bem? E não é pelo processo de destilação, que é o processo de destilação simples que faz isso, o método é a osmose reversa. Tudo bem, galera? Então é isso, ó. Eu vou deixar a aula de hoje, já que a VA é para entregar hoje, eu deixei a data de hoje, eu vou deixar o resto da aula para vocês entregarem. Tem um videozinho só para vocês terminarem o que tem para assistir. Tudo bem, galera? E a gente se vê aí amanhã. Amanhã a gente inicia o conteúdo de termoquímica. Um abraço, galera. Tchau, tchau para vocês.